O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus!" Jesus o ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do grande Papa Gregório, por isso chamado de Gregório Magno, Gregório o Grande. Foi grande na santidade, mas foi grande também no governo da Igreja. São Gregório viveu num período muito conturbado. Roma, onde o Papa exerce o seu ministério, estava vivendo uma situação de bastante instabilidade. Já tinha caído o Império Romano do Ocidente. Então os bárbaros estavam criando uma grande dificuldade, não é? Na infância de São Gregório, Roma foi invadida e saqueada e praticamente destruída. A cidade inteira foi destruída. Nessa época, provavelmente São Gregório e os seus pais se refugiaram numa propriedade que eles tinham na Sicília, que fica no sul da Itália, uma ilha grande que tem no sul da Itália. E ali na Sicília ele viveu até mais ou menos os 14 anos de idade. Quando voltaram para Roma, então, o pai de Gregório, que, vamos usar a palavra moderna, para vocês entenderem, era político, né? Ele também se esforçou pela reconstrução da cidade. Gregório Magno, o jovem Gregório, também se preparava para viver esse mundo da administração pública. E ele foi um grande estudioso. Estudou muito as letras, né, a cultura clássica, o direito. Era imbatível, né, em tudo. Era, assim, primeiro aluno em tudo, exemplar, uma coisa extraordinária. E então, para fazer de uma longa história uma história curta, aos 33 anos de idade, Gregório foi feito prefectus urbis, o administrador de Roma. É mais do que só o prefeito que nós temos hoje. Por quê? Porque, claro, Roma, com a importância que tinha, ele então se tornou grande administrador. Com isso, sendo ele administrador político, era leigo, não é? Depois ele foi escolhido pelo Papa Pelágio II para ser seu embaixador. Por quê? Porque Roma estava nessa miséria, Roma estava sendo
massacrada pelos longobardos, ou seja, bárbaros, que invadiam, saqueavam a cidade, ficavam acampados fora da cidade, toda hora criavam uma situação. E o Papa Pelágio II chegou e disse: olha, Gregório, é o seguinte, alguém precisa procurar auxílio para nós. E então o auxílio que tinha era o imperador lá de Constantinopla, do Império Romano do Oriente, já que o Império Romano do Ocidente estava nessa situação em que só bárbaros que cuidavam das coisas e que criavam a ruaça. Bom, ele foi ordenado diácono, e então, como diácono, foi enviado como hoje nós chamaríamos de núncio apostólico. O cargo é apocrisário do Papa, para então, junto ao imperador, defender a causa de Roma, para dizer: olha, vocês vão lá e resolvam a coisa, porque nós estamos na mão dos bárbaros. Enfim, ficou em Constantinopla. Naquela época, Gregório já se sentia muito chamado à vida contemplativa, à vida monástica, a ser monge, não é? Já não se importava tanto com a carreira administrativa, o cursus honorum, né, a carreira administrativa dele. Então ele começou já desde cedo a mostrar a sua grande vida espiritual. Foi em Constantinopla que ele escreveu o seu longo e famosíssimo comentário moral ao livro de Jó, quando ainda era diácono. O fato é que o que ele foi fazer lá em Constantinopla não adiantou muito. O pessoal do Oriente não veio em socorro de Roma. Adiantou no sentido que ele fez direção espiritual de muita gente influente lá em Constantinopla, aumentou muito o seu próprio prestígio como homem santo e diretor espiritual, e também porque conseguiu que o imperador condenasse um patriarca de Constantinopla da época, Eutiques, segundo que era... Assim, tem uma controvérsia lá, se Jesus ressuscitou e tinha ou não tinha, ao ressuscitar, um corpo verdadeiro, palpável. Gregório defendeu que o corpo era palpável, o outro lá disse que não, era só um espírito, etc., e o patriarca foi condenado. O fato é que então Gregório retorna para Roma. Nessa época, o seu pai falece. E como eles... Evidente, a família de São Gregório não era uma família pobre. Eles tinham posses, né? Tinham propriedades em Roma e tinham propriedades na Sicília e em vários lugares. Ele, então, como herdeiro, né, recebendo a herança do pai, transformou a casa que eles tinham no Monte Célio num mosteiro, né? Porque o sonho dele era ser monge. A mãe dele, Santa Sílvia, santa canonizada, a mãe de São Gregório Magno, a mãe também se retirou, né, num outro mosteiro para se dedicar como viúva a Deus. Então São Gregório começou a viver uma vida monástica muito séria. E as pessoas, os homens, todos querendo se consagrar a Deus, né, era um mosteiro com muitos monges. Não era uma coisa discreta, pequenininha, não. Era um mosteiro mesmo, assim. E ele começou a promover a vida monástica em vários lugares, né, da Itália, vendo que a vida de homens entregues a Deus é que seria verdadeiramente a salvação para esse caos. Então vejam, eu estou falando de São Gregório antes de ser Papa, né? Antes de ser Papa. Vejam a visão que ele tinha de solução para as coisas. Um homem que foi político e depois como Papa, é impressionante a quantidade de
cartas que ele escreve resolvendo problemas políticos, econômicos, administrativos, etc. A tal ponto que, por exemplo, São Gregório Magno é, de alguma forma, o padroeiro dos contadores. Por quê? Porque ele introduziu técnica de contabilidade na administração da igreja. Era um homem que tinha visão, vamos usar, né, visão administrativa, mas vamos usar a linguagem, visão empresarial. Então não era um homem que andava flutuando no ar. Ele sabia resolver problema. Não, o problema é político, então precisamos fazer aliança ali. O problema é técnico. Então, só estou dizendo tudo isso, estou me adiantando na história do Papa, para vocês entenderem o seguinte: era um homem com grande tino administrativo, com grande visão prática das coisas, com grande visão das coisas que precisavam ser feitas, resolver problema de verdade. No entanto, apesar disso tudo, ele sabia a solução para um mundo que está politicamente na mão dos bárbaros e espiritualmente uma igreja espiritualmente fraca. A solução é a entrega a Deus, a vida monástica. E, portanto, ele, uma vez que voltou de Constantinopla, sonhou com essa sua permanência no mosteiro e quis verdadeiramente permanecer no mosteiro e se consagrar a Deus como monge, porque ele sabia que a oração, a entrega a Deus, a vida espiritual, a contemplação da palavra de Deus profunda, o ensinamento verdadeiro, da verdadeira doutrina de Cristo, era isso que ia salvar tudo. A ação da graça. Quando tudo vai mal, é Deus que é a solução. E não tem outro caminho senão sermos santos, ou seja, sermos instrumentos na mão de Deus. Que Deus nos santifique e nós sejamos instrumentos. Aqui eu gostaria de enfatizar muito isso na vida de São Gregório. Pois bem, com 50 anos aconteceu o que ele não queria que acontecesse, né? No dia de hoje, 3 de setembro, quando ele tinha 50 anos de idade, ele foi eleito Papa por aclamação. Aclamação popular. Era um monge. Mas o povo, no sentido espiritual, viu a grandeza daquele homem. Viu a santidade dele. E quando morreu o Papa Pelágio II, aí imediatamente, é para já, Gregório Papa. Também porque a cidade de Roma, além de estar constantemente invadida pelos longobardos e constantemente sofrendo uma situação política de caos, de verdadeiro caos político, foi assolada por uma peste. E as pessoas estavam morrendo, inclusive o Papa morreu de peste, foi uma grande epidemia. O povo, então, no meio da peste, aclama Gregório Papa, e a primeira coisa que ele faz é fazer procissões. Procissões que saíam de 7 igrejas diferentes, de 7 lugares diferentes, para se concentrar em Santa Maria Maior. A cidade, né, é dessa época, dessas procissões, do início do pontificado, que é a famosa visão que ele teve em cima do mausoléu de Adriano. Tinha um grande monumento, um túmulo imponente do imperador Adriano, perto do Vaticano, na margem do rio Tibre. Eles fazendo essa procissão. Tradicionalmente se diz que a procissão era com o ícone da Salus Populi Romani, Nossa Senhora, que ia para Santa Maria Maior. Então, durante a procissão, São Gregório vê um anjo
no topo do mausoléu de Adriano, que pega a espada e coloca de volta na bainha. Ou seja, Deus dando o sinal de que aquele castigo da peste havia cessado, que o anjo não iria mais dizimar, né? Colocando de volta. Isso é bastante inspirador para nós nessa quaresma de São Miguel, né? Celebrar todos os anos São Gregório Magno dentro da quaresma de São Miguel, ver que as nossas orações, nossos pedidos de misericórdia, que Deus, né, verdadeiramente venha em socorro de nossas necessidades, em socorro do nosso país, em socorro de nossas famílias, em socorro da igreja, em socorro daquilo que você veio pedir na quaresma de São Miguel. E que Deus tenha piedade de nós e o anjo ponha a espada de volta na bainha. Cesse o castigo que nós bem merecemos. Mas padre, Deus castiga? Claro, se Ele é Pai, Ele ama. Não castiga por vingança, não é isso. Castiga porque Ele puxa sua orelha e diz: filho, né? Pensa bem. Deus permite, aspas, mortes nessa vida para que nós não caiamos na morte pior, que é a morte eterna. Então ele viu o anjo, e outra lenda diz que foi nesse momento que os anjos cantavam Regina Celi letare, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. E aí, depois que eles cantaram, São Gregório acrescenta, ora pro nobis Deum, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Todas essas são lendas, que nós não sabemos absolutamente se isso é certo historicamente. Mas é certo historicamente que São Gregório fez essas procissões e que a peste cessou. Hoje, para quem vai em Roma, o mausoléu de Adriano recebeu o nome de Castel Sant'Angelo, Castelo do Santo Anjo. Lá em cima tem um anjo colocando a espada de volta na bainha. Ele então, sagrado Papa, sagrado Bispo, como Papa, já com 50 anos de idade, ele foi Papa só por 14 anos. Mas fez tanto que parece que ele foi Papa umas 50 vezes. Ele arregaçou as mangas, monge, arregaçou as mangas e começou a resolver problemas. Roma estava sem comida, ele já mandou cartas para o pessoal lá na Sicília, onde os pais dele tinham propriedade, para organizar as coisas e mandar suprimentos de alimento para Roma, que não adiantava ter dinheiro se não tinha comida, etc. e tal. Vejam, como Papa fez atos de administração, porque a cidade estava na mão dos bárbaros, praticamente. Uma coisa estava entregue. E então ele começou a fazer as coisas, agir em termos administrativos, fazer questões diplomáticas para conseguir a conversão. Conseguiu a conversão dos longobardos, que eram cristãos arianos. Tinha uma rainha, a rainha Teodolinda, que era muito voltada para a verdade da fé católica, era católica de verdade, e conseguiu através dela a conversão. Conseguiu fazer coisas na França com os visigodos, na Espanha com os visigodos, na Gália, né, com os francos, conseguiu coisas na África, etc. Foi uma administração tão frutuosa, de tantas coisas boas para a igreja, que ele realmente merece o nome de Magno. Foi uma coisa assim, o homem era um milagre ambulante. Como era possível ele fazer tanto em tão pouco tempo? 14 anos somente, ele fez uma verdadeira mudança na história
do Ocidente, porque estávamos no meio de reinos bárbaros e ele colocou os alicerces da futura civilização medieval católica convertida. Ele então mandou missionários, os famosos missionários de Santo Agostinho de Cantuária, não é? Missionários para a Inglaterra, para converter os ingleses. Conta a história que ele ainda, quando não era papa ainda, no mercado de Roma viu escravos sendo vendidos, uns escravos loiros, diferentes. E então que raça de gente é essa? São os anglos. Anglos, ingleses, né? São os anglos. Ele disse, em breve serão angeli, anjos. Os anglos serão anjos. Fez de tudo para o Papa enviar missionários, não conseguiu, mas depois, como Papa, ele não se esqueceu dos ingleses. E mandou 40 monges, 40, para evangelizar a Inglaterra. Hoje, que um Papa envie 40 missionários para um país, já seria uma coisa que chamaria atenção. Naquela época, então, essa grandeza de querer a conversão das pessoas, a salvação das almas, mas com o pé no chão, resolvendo coisas práticas. Que monge extraordinário! E foi através também de São Gregório Magno que nós, aqui no Ocidente, ficamos sabendo do importante São Bento de Núrcia. São Bento, grande escritor da regra de São Bento, que mudou também toda a história do Ocidente. Ele escreveu no seu livro dos Diálogos a vida de São Bento, foi que popularizou a vida de São Bento e também, portanto, a sabedoria da regra de São Bento. Então, com esses vários atos, São Gregório Magno, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, nos seus 14 anos de pontificado, mudou a história do planeta. Mudou a história do planeta. Ele realmente merece o nome de Magno. Porque, se não fosse São Gregório, a igreja teria entrado à Idade Média de outra maneira. Desarticulada, completamente sem... Então, essa realidade de incentivar a vida monástica. Incentivar a vida monástica, e foram os mosteiros que durante a Idade Média salvaram a civilização ocidental. Ao incentivar São Bento, sua regra, os mosteiros, incentivar não só de boca, de fundar mosteiros mesmo em tudo quanto é lugar, ele realmente salvou a civilização ocidental. Porque enquanto éramos atacados por bárbaros, por vikings, etc., os mosteiros eram essas arcas de Noé que guardavam a civilização com seus monges que copiavam, né, durante os séculos. Depois, São Gregório morre em 604, 200 anos depois, em 800, a igreja finalmente decide que vamos ter que nos organizar aqui no Ocidente, já que o imperador do Oriente não dá bola para nós, e então vem Carlos Magno com a reforma carolíngia e etc. Só estou dando isso uma dica para os historiadores, para enxergarem que da queda do Império Romano, nós tivemos esses grandes atos salvadores da civilização ocidental. Caiu o Império Romano, São Gregório Magno como ponte para chegar à reforma carolíngia de Carlos Magno, que é quem vai estabelecer verdadeiramente, né, esse resgate da cultura ocidental. Dei um pouco aula de história, peço desculpas, né, mas é que nós precisamos saber. Saber que
um homem de Deus, um místico, um monge, porque soube se consagrar a Deus, mas não jogou fora a experiência que ele teve como político, como administrador, e soube fazer as coisas com o pé no chão, mudou tanto a história e salvou tantas almas. Por quê? Porque não é possível nós salvarmos as almas se nós tivermos um ambiente completamente hostil e desarticulado. Então peçamos a Deus que dê também aos nossos dias a sua paz. São Gregório não viveu muita paz, viveu dificuldades mil, sofreu muito fisicamente, sofreu durante todo o fim da sua vida de gota, né? Que é uma doença dolorosíssima, e morreu aos 64 anos, jovem para nós hoje, né? Idoso naquela época, porque se vivia pouco, porque não havia a medicina como hoje. Então, que dele do céu interceda. Nós estamos precisando dessa intercessão. Estamos precisando que Deus diga, basta. Que o anjo ponha de volta a espada na bainha. Que Deus clemente cesse o castigo que nós bem merecemos. Mas que para nós, verdadeiramente, venha a paz para os nossos dias.